Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu me chamo Rafael Barcelos Tristão. É, Hoje eu vou falar com vocês sobre um capítulo do livro Fundamentos da Teoria do Delito, do professor e mestre, né, de todos nós, o professor Juarez Tavares. Primeiro queria dizer da imensa honra de ter sido convidado para falar um pouco da obra do professor Juarez Tavares, um professor que eu tenho imensa referência e participou de forma muito ativa na minha formação, especialmente na época que eu fiz a minha graduação na UERJ. Eu tive até a honra de ser, por um período curto, monitor em direito penal do professor Juarez. Então, é uma pessoa que, junto com o professor Nilo Batista, professora Vera Malaguti, são pessoas de grande referência na minha formação. Bom, e obviamente o professor Juarez Cirino dos Santos. É, Bom, eu sou doutorando na USP, orientando do professor Maurício Dieter, e defensor público no estado de São Paulo. É, Aqui uma breve descrição. Eu sou uma pessoa não branca, com cabelos é, ligeiramente cacheados, com barba, atrás de mim um fundo branco e eu estou com uma camisa azul com um pouco de quadriculadas, tá? Maravilha, gente. Vamos falar um pouco sobre esse tema da culpabilidade. E esse tema, ele está ali no livro, na seção 1, no capítulo 7. É, Algumas premissas aqui são importantes para a gente tentar entender o que o professor Juarez Tavares trata da culpabilidade. Primeiro, eu queria dizer que esse tema fui enxugando bastante coisa. A minha primeira apresentação tinha muito mais slides, enfim, eu fui enxugando até eu conseguir chegar num ponto que seria ali essencial e incontornável, né, até para a gente não fugir muito, né, do espectro de horário aqui da nossa gravação. Então, assim, o ideal realmente é entender essa minha apresentação como um guia de leitura, uma facilitação para vocês encararem o capítulo do livro. Bom, primeiro, a culpabilidade aqui, o professor Juarez Tavares parte dessa premissa, seria o último degrau de contenção do poder punitivo e deveria ser lida ali em conjunto com aspectos de princípios constitucionais, especialmente da presunção de inocência, a ideia de intervenção mínima e o princípio da idoneidade, que significa a necessidade de você comprovar a efetividade daquele processo de criminalização para os fins que se propõe. Né? Então, aqui na culpabilidade, nós temos a possibilidade, ainda que o sujeito tenha realizado o fato, o injusto penal, ele fique excluído das consequências penais desse fato. Bom, então, partindo dessa premissa de contenção do poder punitivo, nós iniciamos aqui a nossa avaliação. E o professor Juarez Tavares traz aqui o que seria, né, que eu classifiquei como problemática central relacionada à culpabilidade, e me parece que essa problemática ela seria um guia ali em relação à política criminal, a uma leitura crítica do direito penal e até mesmo uma perspectiva criminológica. Então, eu vou pedir licença para vocês e ler esse pequeno trechinho do livro do professor Juarez Tavares, que eu acho que ele dá um bom guia dos problemas atuais e contemporâneos da culpabilidade. Bom, ele fala assim: há muitas confusões no âmbito jurídico, mas nenhuma se assemelha ao que se passa na culpabilidade. As contingências e dissonâncias da culpabilidade ocorrem justamente porque, diversamente do que se dá no injusto, em que se analisam fatos e riscos, aqui está centrada
toda a carga simbólica que envolve o comportamento do sujeito como pessoa, né? Então, esse é um ponto bastante importante que a gente vai falar no decorrer da aula, é essa questão da carga de reprovabilidade, que vai ser muito criticado pelo professor Juarez Tavares, em relação ao sujeito enquanto pessoa, né? Essa confusão entre elementos jurídicos e elementos éticos se manifesta de forma muito intensa aqui na culpabilidade. E não apenas como produtor de efeitos causais. Quando se julga uma pessoa culpada por haver realizado um fato injusto, sobre esse juízo também recaem todos os códigos morais, todas as idiosincrasias e todos os recalques guardados e armazenados historicamente no julgador. Então, a culpabilidade como esse polo de atração de todas essas questões não jurídicas que vão ser depositadas ali na hora da sua avaliação. Na maioria das vezes, toda a matéria de culpabilidade se deixa impregnar por correlações contingentes que misturam a formulação do seu conceito com a busca do seu embasamento probatório. Isso também é um problema. O professor Juarez Tavares menciona no seu livro essa confusão entre aspectos na culpabilidade, entre aspectos jurídicos e questões probatórias. É, e seguindo aqui, nós temos três problemáticas derivadas que eu tentei sistematizar aqui para indicar esse guia de leitura do texto. Então, primeiro, a noção de reprovabilidade, isso vai ser muito criticado ao longo do capítulo. E a noção de reprovabilidade, ela está na estrutura da chamada teoria normativa da culpabilidade. O segundo ponto é a confusão entre juízo de valoração, especialmente aquela questão de valorações éticas, notadamente a questão da reprovabilidade, e a qualidade da conduta, né? Lembrando que a culpabilidade que estamos tratando aqui seria essa culpabilidade que integra o conceito de crime, né? Fato típico, ilícito e culpável, essa última parte, culpável, é o que a gente está tratando aqui. Relações da culpabilidade com os fins da pena, algo também bastante criticável que estaria ali no cerne dessa impregnação da culpabilidade por todas aquelas questões mencionadas na citação anterior do professor Juarez Tavares. Bom, quando a gente fala da evolução da noção de culpabilidade, a gente está tratando dessa transição da teoria psicológica para a teoria normativa. E a teoria normativa ela tem como base essa estruturação da reprovabilidade, né? E essa estrutura inicial da teoria normativa da culpabilidade ela está muito calcada em defeitos do autor e estruturação vinculada a deveres, né? Então, na teoria normativa, nós temos um problema que é essa polivalência do conceito de culpabilidade. Por um lado, ela seria expressão, característica, qualidade da ação, ou deveria ser, e, por outro, também um julgamento sobre um defeito do sujeito barra uma contrariedade a um dever. Tá? E como consequência desses problemas que a gente apontou, nós temos o manejo, a manipulação, né, do conceito de culpabilidade muito em conformidade com o que seriam os programas de criminalização. Então, o conceito de culpabilidade ele acaba se ajeitando, se adequando àquilo que seria a intenção de punir, a intenção de criminalizar em dado momento histórico. Bom, a noção de reprovação, que me parece que ela é central para entender boa parte da crítica que o professor Juarez Tavares faz sobre a culpabilidade, indica que a reprovação ela vai se dar ao mesmo tempo, né, sobre o sujeito e sobre o fato, né, sobre o autor e sobre o fato que teria sido praticado por ele. E
essa noção de reprovação, ela está muito calcada em elementos éticos, morais, que dizem muito mais respeito ao sujeito ou à sua avaliação pelo julgador do que efetivamente sobre o fato, sobre o que ele realizou, né? Não por acaso, a gente pode dizer que isso seria ali uma inserção de um direito penal do autor, né? E essa noção de reprovabilidade, ela ascende no momento onde você tem uma perda da importância da causalidade, especialmente no conceito de conduta, e uma ascensão de juízos de valor. Então, você retira, por um lado, os juízos de constatação, né, de verificação de qualidade de elementos da conduta, e você insere juízos de valor, mais especialmente o juízo de reprovação. Né? Então, a gente tem como cerne dessa noção de reprovabilidade a confusão entre qualidade da ação e juízo de valor sobre essa ação. Tá? Isso é um problema bastante importante aqui. E a reprovação, ela seria essa. Eu tentei fazer aqui uma equação, né, do que seria essa noção de reprovação, essa questão da capacidade individual, que a gente poderia conceituar aqui a reprovação, como capacidade individual do autor em evitar o resultado através de outra forma de agir. Então, o sujeito teria ali uma alternatividade, em negrito, em preto aqui, é um conceito que na verdade uma expressão minha para tentar explicar esse conceito, tá? Para a gente não confundir aqui, para tentar facilitar, eu deixei em negrito, em preto, para a gente indicar que isso é uma expressão minha para tentar indicar uma facilitação de leitura, tá? Então, essa ideia de alternatividade como a possibilidade de um comportamento diverso daquilo que o sujeito realizou. Então, qual o fundamento da culpabilidade? A capacidade de agir de outro modo. Então, se o sujeito podia agir de outro modo e não o fez, nós temos aí presente essa noção de reprovabilidade. Então, a reprovabilidade, ela caminha de modo muito junto, né? Muito ali simbiótico com a noção de agir de outro modo. E a gente só pode falar, né, dessa possibilidade de agir de outro modo se a gente tem a premissa da liberdade, do agir livremente. E aqui a gente tem uma questão bastante profunda, filosófica, que o professor Juarez Tavares, seguindo, né, a esteira do professor Roxin, vai indicar que isso é indemonstrável, né? Mas vai tentar trazer ali o que seriam elementos para a gente indicar essa possibilidade de um agir livremente. E o agir livremente, ele seria esse pressuposto para a responsabilidade que está no cerne, obviamente, da aplicação de sanções, né, da noção de culpabilidade, que seria essa liberdade de vontade. Só haveria liberdade de vontade se a gente tivesse o binômio de entendimento e entre entender e querer, né, como expressão aqui da imputabilidade. Então, obviamente, a liberdade de agir, ela não é absoluta, ela vai estar condicionada, ao meio social, a pressões internas e externas, e há aqui uma necessidade de se olhar o contexto em que se desenvolveu, tal, atividade. E um outro ponto também bastante importante é a noção de capacidade individual de controle do sujeito, né, se autocontrolar, se autodeterminar, entendendo aqui que haveria uma exclusão da culpabilidade quando o sujeito não puder, não tiver aquela noção de alternatividade, não puder fazer outra coisa naquele contexto específico. Bom, e aí o professor Juarez Tavares, tentando responder essa questão que é absolutamente pertinente, mas
tem um condão filosófico muito presente, né? O que seria essa liberdade de agir? Então, o professor Juarez Tavares traz quatro elementos para se verificar aqui o que seria essa liberdade de agir. Então, primeiro, é essa opção, né? Então, a noção de opção aqui ela vai ser bastante importante. Ela deve ser feita livremente. Segundo ponto, tal escolha, né, essa opção, ela depende das condições que o sujeito está inserido. Terceiro ponto, você deve comprovar a liberdade de opção. E o quarto ponto, esse sujeito deve ser capaz de controlar a sua atividade. Então, esses quatro elementos, eles nos indicam o que seria uma liberdade efetiva de agir para a gente conseguir avaliar a culpabilidade. Então, só há liberdade de agir, tentando fazer uma síntese desses quatro pontos, se houver a possibilidade de comportamento alternativo. Ou seja, e aqui em negrito é uma tentativa de síntese da minha parte, só há liberdade se houver opções efetivamente passíveis de serem escolhidas pelo agente naquilo que ele está inserido, tá? Então, o professor Juarez Tavares caminha nesse sentido para além de indicar dialogando com essa premissa do Roxin de que isso é indemonstrável, o professor Juarez Tavares indica, olha, isso aqui deveria ser avaliado para a gente superar essa noção de uma liberdade de agir abstrata, né? E nós temos aqui a ideia de pessoa deliberativa, a gente vai falar em outro ponto de forma mais detida sobre isso, mas a pessoa deliberativa e a noção de imputabilidade. Então, só há capacidade de culpa, ou seja, imputabilidade, se a gente estiver diante de uma pessoa deliberativa. E a gente só entende pessoa deliberativa se a gente olhar as condições do sujeito e as condições do ato que foi praticado. Então, a liberdade, ela não se dá de forma abstrata, ela se dá num processo de interação entre indivíduos e com fatores ali que vão condicionar a ação individual numa sociedade organizada. Um outro ponto bastante interessante que o professor Juarez Tavares traz é a ideia de simetria, a necessidade de haver uma simetria, uma similitude, né, entre as opções de ação. Então, você tem que ter uma simetria entre aquilo que foi efetivamente executado, a ação executada, e a conduta que poderia ser realizada, né, entre aquilo que o sujeito praticou e aquilo que se exigiria dele como conduta alternativa. Então, essas condutas têm que ser simétricas no sentido de possibilidade de opção e de escolha pelo sujeito. E o professor Juarez Tavares, ele traz uma perspectiva ali na esteira do Max Weber, depois do Adorno, ele vai trazer a noção de institucionalização das ações, né? Que seriam essa institucionalização das ações, que seria uma base aqui para a gente compreender essa noção tanto de liberdade de agir, quanto, né, da inserção do sujeito numa sociedade organizada. O professor Juarez vai indicar o seguinte: há uma repetição sequencial de ações, de condutas no mundo da vida. Essa repetição, ela vai nos trazer elementos típicos de uma sociedade organizada que, ao serem repetidos nessa sequência, né, eles são incorporados pelas pessoas e assim são transmitidos entre os indivíduos como prática e rotina. Então, através dessa noção sequencial, que
estabelece uma prática e uma rotina, você vai ter ações de outros indivíduos sendo influenciados por esse prisma. E, com isso, esses indivíduos vão tendo ali em que momento eles devem praticar determinada ação e qual seria a forma de execução adequada. Então, a ideia da institucionalização vai indicar esses dois pontos, né? Em que momento, né, se deve ou não fazer tal coisa, e se deve em qual momento, e a forma de execução de tal atividade. Então, há uma conexão muito grande, muito interessante, entre institucionalização e liberdade de ação. Então, a conduta, ela vai ser entendida como uma conduta livre, se ela é executada pelo sujeito dentro das possibilidades que são abertas nesse processo de institucionalização. Então, a ideia aqui é não olhar para as condutas de forma isolada, abstrata, mas sim sempre nessa lógica de interação, vendo tanto a pessoa quanto o tempo, o contexto, né, que essa conduta foi praticada. E essas ações que são praticadas numa sequência temporal de atividades conservam aquilo que o professor Juarez Tavares chama de padrões simbólicos de comportamento. E uma coisa interessante, uma consequência bastante importante de ser mencionada é que, pelo professor, pela percepção do professor Juarez Tavares, não há liberdade de ação, isso é bastante importante, numa sociedade autoritária, discriminatória e excludente, né? Todas essas condutas, né, esses elementos da sociedade afastam das condutas essa legitimidade pelo prisma da participação. Então, você está ali excluindo uma parcela muito significativa da sociedade de participar efetivamente da dinâmica social, e isso impede que essa sociedade, que essa parcela da sociedade tenha uma escolha plenamente livre, né? Então, não existe essa similitude entre a conduta praticada e as condutas alternativas. E quando a gente olha essa ideia, né, de essa vinculação do controle com a institucionalização, nós temos a ideia de que, para o indivíduo poder controlar a sua atividade, ele tem que estar vinculado a um contexto de repetição e de compreensão das condutas sedimentadas, né? E essas condutas teriam que ser ali as condutas que seriam esperadas que ele tivesse como alternativa a uma ação ilícita. Então, você tem as opções de condutas alternativas e quais opções efetivamente que esse sujeito pode escolher, optar no caso concreto. E uma pergunta aqui, né, que também serve para a gente refletir, é em que medida essas ações individuais elas são contaminadas por essas ações institucionalizadas a ponto, né, delas perderem essa característica de ações individuais. E aqui me parece que o professor Juarez Tavares, de forma muito inteligente, de forma muito perspicaz, ele vai trazer uma reflexão que seria é, uma cautela aqui importante de se ter, de que a conduta individual ela não é uma mera reprodução, né, da estrutura social. Então, quando se fala dessa conduta individual, há ali no sujeito uma capacidade de agência, uma capacidade do sujeito definir, né, ainda que com diversos condicionamentos, ele definir sua trajetória, aquilo que ele quer fazer, né? Então, não há uma mera correia de transmissão entre ação individual
estrutura social, né? Há uma relação dialética, mais precisamente o termo que o professor Juarez Tavares usa é um processo dinâmico entre conduta individual e relação institucional, né? A conduta individual não é uma mera reprodução do aspecto institucional. E muitas vezes esse processo ele é dinâmico no sentido de que você tem uma atualização dessas estruturas a cada momento pelas ações concretas do indivíduo como uma pessoa crítica, né? Uma pessoa que tem essa capacidade de avaliar a sua conduta. Então, não, mesmo que a gente fale de todos esses condicionamentos, isso não significa uma supressão do indivíduo. Ao contrário, esse processo ele é dinâmico. E o professor Juarez Tavares traz aqui alguns critérios limitadores da culpabilidade, e me parece que aqui a gente tem, talvez, é, instrumentos práticos para discutir, num caso concreto, eventualmente, esses efeitos. Aqui seria a segunda parte, né, do capítulo, e onde ele traz ali consequências para essa discussão teórica que ele faz na parte anterior. Primeiro, a ideia de que o conflito ali inserido, né, ele pode ser resolvido por soluções, por medidas não penais. Então, a solução, né, e não somente a resposta para aquele conflito, pode se dar fora do sistema penal. Então, para isso, o professor Juarez Tavares sugere um confronto entre as medidas penais e as demais previstas na legislação como um todo, né, para se verificar se há alguma saída possível fora do sistema penal para aquele conflito. E a ideia aqui seria usar a noção de intervenção mínima, né, como uma forma de reduzir os danos do sistema penal, buscando, né, uma solução menos conflitiva para aquela conduta, para aquele problema ali. Ele dá o exemplo, né, no livro dele, da própria justiça restaurativa, que seria uma das hipóteses aqui a serem manejadas. Outro ponto que o professor Juarez Tavares menciona, e um ponto aqui bastante interessante, que ele fala sobre a questão do juízo de condenação, né? E muitas vezes ele vai dizer o seguinte: olha, há uma variedade, uma complexidade de questões, de elementos subjetivos relacionados ao indivíduo, relacionados ao contexto, que muitas vezes são abstraídos no processo de imputação, no processo ali jurídico de fulano fez tal coisa, fulano é culpado, tem provas sobre isso, etc. Muitas vezes essa complexidade ela é reduzida, né, a elementos vinculados às condições estabelecidas no momento do fato, como se o fato definisse a pessoa ou aquela ação que o indivíduo fez naquele momento definisse o que o indivíduo é e todas as suas complexidades. Então você tem ali uma redução dessa complexidade para esse processo de criminalização e de responsabilização, né? Então, muitas vezes seria desproporcional essa reação com pena para algo tão variado e complexo que não poderia ser reduzido a um processo, né? Então, o professor Juarez Tavares sugere essa diferenciação entre juízo de condenação, que seria essa avaliação epistêmica sobre a prova, aquilo que pode ser provado sobre aquele fato, né? E a noção de culpabilidade. Então, um ponto aqui bastante interessante, porque traz uma complexidade que normalmente a gente não vê nos processos judiciais, e muitas vezes a ideia de culpabilidade é até meio que esquecida, né? Você passa ali batido como se fosse um pressuposto de que o indivíduo tem responsabilidade de agir, que ele poderia agir de outro modo, né? E aquilo ali passa a ser algo meramente argumentativo e não se avalia mesmo essas alternativas de conduta.
Outro ponto a ser avaliado, outro critério que o professor Juarez Tavares traz, é a ideia de intensificação do conflito, né? Então, ele traz uma difícil compatibilidade, difícil relação entre a noção de uma pessoa deliberativa, autônoma, né, senhora de si, né, em relação à pena, né? A pena seria exatamente o contrário disso, essa redução da autonomia, essa institucionalização é, é, ali em instituições de privação da liberdade, né? Tipo, a ideia de que o indivíduo vai regredir para estágios anteriores que ele não tinha, que ele já tinha superado, né? Dessa limitação de horários, limitação de quando vai se alimentar, etc., né? E isso, muitas vezes, pode eliminar essa noção de pessoa deliberativa e também, muitas vezes, tem aqui uma crítica que o professor Juarez Tavares vai fazer em relação aos fins da pena, como exatamente essa antítese, né, da intervenção limitada do Estado no âmbito penal, né? Então, essa questão dos fins da pena, ele está dialogando ali, fazendo uma crítica ao professor Roxin, né? Boa parte desse capítulo explicando e superando aquilo que o professor Roxin constitui em relação à culpabilidade, indicando que os fins da pena não podem ser, né, um elemento para se avaliar a culpabilidade, porque os fins da pena, eles legitimam o poder punitivo e caem naquele risco que a gente trouxe logo no início, desse manejo da culpabilidade em relação aos programas de criminalização. Bom, outro ponto importante aqui, a verificação da intensidade da lesão ao bem jurídico. E aqui é interessante porque, normalmente, a gente, quando trabalha na perspectiva dogmática, essa questão do bem jurídico ela é tratada no âmbito da tipicidade, né? Como uma forma de exclusão da tipicidade por ausência de lesão significativa ao bem jurídico, né? Isso que vai estruturar a ideia do princípio da insignificância, né? Etc. E o professor Juarez Tavares ele vai dizer o seguinte: olha, a gente tem que olhar para o bem jurídico também na culpabilidade, porque essa seria uma forma de você vincular a culpabilidade ao princípio da proporcionalidade. Então ele diz: pequenos danos que geram baixas lesões ao bem jurídico, ainda que não eliminem o injusto, ou seja, não afastam a tipicidade material, não se reconhece a insignificância ali, mas eles podem, né, eliminar ou atenuar a culpabilidade. Isso é bastante interessante, né, porque a gente tem aqui no artigo 59, né, é, a culpabilidade, a medida da culpabilidade, como um parâmetro inicial, ali na primeira fase da dosimetria da pena, para o estabelecimento da individualização da própria pena, né? E um outro ponto, que isso, de uma certa forma, já é reconhecido pela nossa legislação, quando se fala do valor do bem e a questão do chamado furto de pequeno valor, que seria ali uma causa de diminuição da pena, incidindo na terceira fase da dosimetria. Então, se reconhece que há tipicidade material, então essa conduta não é insignificante, não deixa de ser crime, mas pelo reduzido valor desse furto, né, tem outros requisitos, como primariedade, etc., pelo reduzido valor desse furto, né, você vai ter ali uma possibilidade de diminuição da pena, né? Então, é bastante interessante trazer essa noção da intensidade também para uma avaliação na culpabilidade. É, a noção de poder agir de outro modo tendo ali que ser avaliada num contexto que esse fato foi praticado, né? E superando, né, a noção, como a gente falou antes, de um juízo complexo de culpabilidade, se resumindo ao juízo epistêmico de prova. Né? Então, seria necessário superar isso. E o professor Juarez Tavares sugere
o método crítico discursivo, que deve ser ali o mais próximo possível da conduta humana no mundo da vida, tendo, né, como base, como cerne, o sujeito como condutor dessa conduta. É, e para isso, ele traz alguns elementos, né? Análise do sujeito concreto, né? Então, quando a gente, a partir de agora, a gente está falando desse método crítico discursivo, né? Que ele vai usar ali para concretizar o que seria, né, esse poder agir de outro modo. Então, a gente vai analisar o sujeito em concreto, a ação como uma expressão e manifestação do sujeito, como o sujeito como capaz de dirigir meios causais, seja no sentido permitido ou proibido. E aqui o professor Juarez Tavares faz uma crítica também a essa noção de homem médio como uma perspectiva que vem ali do positivismo, que não diz muita coisa, né? Que acaba sendo uma generalização, né? Então teria que se olhar para a pessoa em concreto, né? E não essa noção de homem médio, a pessoa em concreto que realizou aquela conduta com todas as suas peculiaridades, com todas as suas questões ali envolvendo aquela pessoa, para a gente chegar a essa possibilidade de saber se ela poderia ou não agir de outro modo. Outro ponto, né, a questão da pessoa deliberativa, né, como um segundo elemento dessa análise do agir de outro modo. É, a pessoa deliberativa seria a pessoa que tem a possibilidade de exercer uma crítica sobre o seu comportamento, sobre o comportamento pessoal e o comportamento dos demais, e fazer essa crítica em confronto com a norma, né? Então, dentro da perspectiva normativa, essa pessoa pode fazer uma análise crítica da sua conduta e da conduta dos demais. Então, a partir daí, ela faz uma reflexão se o comportamento dela é ou não adequado. Tá? E esse conceito de pessoa deliberativa, ele inseparável da noção de sociedade democrática, né? Se uma pessoa não tem essa capacidade deliberativa, ela está fora do âmbito da culpabilidade, especialmente pela sua absoluta vulnerabilidade, né? E aqui ele não está falando somente de uma vulnerabilidade relacionada a uma não capacidade individual de entendimento, né? Ele pode estar, ele abre ali possibilidades de se excluir uma pessoa deliberativa por aspectos também sociais. É, Outro ponto, a interpretação qualitativa das circunstâncias. Então, aqui nós temos que olhar a avaliação da conduta no seu contexto, no contexto que essa conduta se desenvolve, entendendo a realidade social como uma interação humana, né? Então, a realidade social como resultado dessa interação humana, e o sujeito que está nessa interação, ele age com base num significado comum, né? Então, essa investigação das circunstâncias ali qualitativas devem ser vistas nesse processo de comunicação e interação entre os sujeitos. É, por isso, a gente precisa olhar o contexto global da atividade para se avaliar as opções de atuação que um sujeito tinha ali, né? E, com isso, se verificar o critério de concretização que o sujeito tinha em relação à sua decisão que foi tomada. É, Essa questão também, né, outro ponto, né, a conduta em face do contexto. As escolhas do sujeito, elas são dadas num contexto de conhecimento da norma e de interação. Então, o sujeito, ele é dotado de capacidade de escolha, né? Ele tem agência, não é aquela supressão do indivíduo pela estrutura, mas essas escolhas se dão
dentro de um leque de possibilidades que são apresentadas a esse sujeito, né? E esse leque de possibilidades, ele é traçado, né, pelas tradições das ações institucionalizadas, aquela questão da repetição das ações que vão indicando o modo e o momento de agir, né? Então, para isso, nós temos que olhar os valores e condicionamentos envolvidos naquele conflito, né? Afastando-se, assim, de preconceitos, lugares comuns que efetivamente não servem como mecanismos de avaliação da conduta do sujeito e o seu contexto, né? E o sujeito, ele vai projetar a sua conduta por meio de fatores de orientação, né? Como forma de se situar nesse processo de interação social. É, e aqui, né, essa verificação da conduta em face do contexto, o professor Juarez Tavares sistematiza também 4 pontos, né? A serem verificados. Forma de interação do sujeito no contexto do mundo da vida, entendendo o mundo da vida como o mundo real, né, aquilo que o sujeito faz, aquilo que ele está ali praticando, né, no cotidiano, pressões das circunstâncias, capacidade de reação, né, em relação aos estímulos internos e externos, e a possibilidade do sujeito introjetar valores. Então, esses seriam os 4 pontos para a gente verificar a conduta do sujeito em face do contexto. É, se eu pudesse dar um resumo aqui, uma síntese de 3 efeitos que esse capítulo traz sobre a culpabilidade, que podem servir ali como um norte para uma leitura mais crítica da noção de culpabilidade. Primeiro, o juízo de reprovação, ele deve ser superado, ele não deve ser a base da culpabilidade. Então, além todas essas críticas que a gente fez aqui, esse afastamento do juízo de reprovação que está no cerne ali da teoria normativa da culpabilidade. Então, essa seria a primeira conclusão que a gente poderia tirar desse capítulo, né? A segunda seria que a noção de culpabilidade ela não deve decorrer da conduta de vida ou de um defeito interno, um suposto defeito interno do sujeito, né? Então, isso aqui a gente tem muito naquela ideia da complexidade, variabilidade do sujeito, não pode ser reduzido a um juízo de imputação, um juízo epistêmico, né? Isso a gente precisaria de outros elementos que deveriam ser avaliados no processo. É, e seria impróprio orientar a culpabilidade pelos fins da pena, né? Obviamente, por essa possibilidade de manipulação da culpabilidade para aquilo que é interessante punir em determinado momento, tá? Os fins da pena como fatores legitimantes e não de contenção do poder punitivo. Bom, gente, para a gente finalizar, dado o avançar aqui do nosso horário, no tempo de gravação, eu trouxe aqui uma sugestão de bibliografia complementar, né, é, para vocês eventualmente aprofundarem estudos na culpabilidade, numa perspectiva crítica, né? Então, tem esse livro aqui, 100 anos de reprovação, que traz diversos artigos, né? E eu recomendo esse livro como um todo aqui, 100 anos de reprovação, uma contribuição transdisciplinar para a crise da culpabilidade, organizado pelo professor André Nascimento. Inclusive, tem um artigo do professor Juarez Tavares. Nesse artigo, ele menciona, faz uma crítica, né, dos elementos ali presentes no artigo 59 para a individualização da pena. O livro do professor Davi Tangerino, né, Culpabilidade, que ele traz um bom histórico sobre a culpabilidade, traz também ali instrumentos de verificação, né, um livro também bastante importante. É, Falaria também para vocês do livro Direito Penal Brasileiro, especialmente o segundo volume, tomo 2,
do professor Zaffaroni, professor Nilo Batista, entre outros autores, que vão trazer ali, especialmente a noção de culpabilidade pela vulnerabilidade, né? Então, é uma noção que o professor Juarez Tavares passa muito rapidamente no capítulo, né? Não discordando, diferentemente do que ele faz com o Roxin, com a perspectiva do Roxin, inclusive expressamente indicando que essa percepção ela é insuficiente, mas ele não chega a aprofundar ou fazer uma crítica com essa noção também bastante importante da culpabilidade pela vulnerabilidade. Aqui também uma boa perspectiva sistemática sobre a culpabilidade, o livro do professor Fábio Guedes de Paula Machado, A Culpabilidade no Direito Penal, e recomendaria a vocês um artigo do professor Antônio Martins, A Culpabilidade como Instituição Política, um esboço, que ele vai estar presente no livro organizado justamente pelo professor Antônio Martins e pelo professor Luiz Greco, Direito Penal como Crítica da Pena, estudos justamente em homenagem ao professor Juarez Tavares pela ocasião do seu de 70 anos, né? Então, um texto também bastante importante para essa perspectiva crítica da culpabilidade. Bom, gente, espero ter ajudado a facilitar essa leitura do texto, trazendo guias e conceitos principais aqui para vocês, e fico à disposição. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Amigos, amigas do Brasil, aquí o profesor Anitúa en la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Gostaria de parabenizar a los organizadores y dejarme participar en este homenaje al mestre Juarez Tavares. Es necesario leerlo, las relecturas de Juarez Tavares, uno de los grandes profesores de América Latina y de América Latina para el norte global. Juarez Tavares supo utilizar la dogmática penal de la escuela crítica de Frankfurt, pero también hacerla con un realismo político de nuestra América Latina. Como el profesor Zaffaroni de esta universidad, logran cambiar la percepción de la dogmática jurídica. Las perspectivas críticas del injusto penal son fundamentales en las lecturas también en esta universidad y han permitido esa transformación en nuestros profesores, en nuestros estudiantes, en los operadores jurídicos, y espero que también lo logre hacer el norte global. Todos amamos al profesor Tavares, mas también somos torcedores del profesor Tavares, mas también imparcialmente podemos decir que es uno de los más grandes mestres del derecho penal de América Latina.